O Estevão tem contrato até o final de 2026. Infelizmente, a possibilidade que o Palmeiras tem de projeto para ele é a seguinte, tá? Não vendê-lo até o meio do próximo ano, quando ele completa os 18 anos. E aí o Palmeiras fazer o segundo contrato e o profissional. Porque esse primeiro contrato que o Estevão fez é um contrato em que o Palmeiras só pode fazer por 3 anos. Né? 24, 25, 26. Porque ele tem menos de 18 anos. Não pode fazer um contrato mais extenso. E aí a multa rescisória é hoje abaixo daquilo que o Palmeiras enxerga que vale o Estevão. A multa é de 45 milhões. Tá? Então, o que talvez o Abel, nesse recado dado na última entrevista, colocou de sugestão pro Estevão, pro staff dele e também pro Palmeiras? Tentem segurar ao máximo e o convençam até o ano que vem a não ser vendido, para que com 18 anos ele faça o segundo contrato e aí sim podendo estender até 5 temporadas o vínculo, e com essa extensão aumentar a multa. Por quê? Porque aí a próxima saída seria, obviamente, com muito mais valor e, evidentemente, o Palmeiras ganharia aquilo que pensa que vale o Estevão. Então esse é o projeto que o Palmeiras tem para apresentar o jogador. De a partir de 2025, ele renovar o contrato por mais 5 anos, com extensão até 2030. Claro, ele não vai ficar no Palmeiras até 2030, mas pelo menos para engordar o cofre do Verdão com a futura venda dele, que será iminente. Será impossível esse jogador ser trabalhado no Palmeiras até 2030. Isso esqueçam, tirem o cavalinho da chuva. E por que eu tô falando tudo isso? Porque os tubarões estão cada vez mais ferozes em relação a esse jogador. Esses 4 clubes que eu coloquei aí na thumb do vídeo: Barcelona, através do próprio empresário dele, que é o André Curi, que é um cara que tem um trânsito muito aberto no Barcelona e que tá tentando resolver outras questões por lá, principalmente do Vitor Roque, né, que tá sem espaço com o Xavi, e o Xavi já deu a predileção dele de que hoje o jogador que ele quer desenvolver ali é o Yamal, que é muito bom de bola também, tratado como uma espécie de um novo Estevão, um novo Endrick na vida do Barcelona e no comparativo com esses jogadores aqui do Palmeiras. Mas existe, claro, também esse interesse do Barcelona em ter o Estevão por causa de outros chapéus, e o Barcelona entende que o Estevão no mercado é mais valioso e talentoso que o Vitor Roque, então não seria um jogador para chegar apenas para compor elenco. Então o Barcelona também, nessa primeira investida, tentaria mudar os planos do que aconteceu recentemente, né, de ter perdido Vinícius Júnior, Rodrigo, Tchouaméni, uma série de outros atletas, o próprio Endrick, que eles gostariam de contar. O Endrick, inclusive, o Xavi ligou pro pai do Endrick, né, pra tentar demovê-lo da ideia. Era pra ir o Endrick, não o Vitor Roque, pra lá. Por isso que o Xavi acabou não tendo ali muita predileção pra escalar o jogador, porque o 9 que ele gostaria de contar a partir do futuro seria o Endrick, que acabou tomando o chapéu do Real Madrid. Então o Barcelona precisa dar uma resposta ao torcedor, e o nome do Estevão é falado com muita força por lá. E assim como os outros 3 clubes, o Arsenal, o Chelsea e o Paris Saint-Germain, todo mundo disponível ao seguinte: Palmeiras, quanto custa? Eu pago a multa rescisória. Todos esses. O Chelsea, inclusive, pelas informações da mídia inglesa, daria ao Palmeiras, só que isso com metas, um valor até a mais do que vale a multa. Ele pagaria um pouquinho menos de entrada, mas depois compensaria com bônus, pagando um valor que poderia chegar até 55 milhões de euros. Isso está completamente descartado no Palmeiras. O Palmeiras não vende o Estevão, não assina cheque, se não tiver ali pelo menos 45 milhões. Se não tiver a garantia de 45 milhões, que foram os valores próximos até do que o Real Madrid pagou pelo Endrick, né? O Real Madrid pagou 35 mais os 25, que deu 60. Mas isso, claro, numa condição até com, digamos assim, menos certeza daquilo que o Estevão tá jogando, né? O Endrick tinha menos rodagem do que o Estevão à época, então o Palmeiras aceitou o negócio. Mas hoje, vendo o poder do jogador, esquece.
ou chega alguém com os 45 se o Palmeiras quiser vendê-lo agora, ou então não tem negócio. O Arsenal também, que é um clube que trabalha com muitos jovens, é outro que no mercado inglês faz essa disputa com o Chelsea, e o Paris Saint-Germain, devido a esse processo de renovação do clube, o Mbappé vai embora, eles querem encontrar outras referências jovens. O Mbappé foi um jogador que chegou nessa condição ao Paris Saint-Germain, era um garoto que foi campeão francês com o Mônaco, ajudou a decidir, chegou ali com 18 anos na equipe do Paris Saint-Germain e acabou virando o que virou. Então o Paris Saint-Germain baba em cima do Estevão, porque também enxerga nele, quem sabe, uma possibilidade de ser o novo Mbappé na vida do clube francês, devido justamente a esse tipo de perfil que o clube tem trabalhado. Então, esses 4 clubes hoje largam na frente para convencer o Palmeiras a vendê-lo até a próxima janela de transferências, que por outro lado, obviamente, oferece, já em conversas com o staff, com o pai do jogador e com o técnico Abel Ferreira envolvido, o seguinte: não vendam agora pelos 45 milhões, segura. A partir do ano que vem, com 18 anos, renova o contrato até 2030, e aí com esse contrato renovado, obviamente, a multa sobe, valoriza o jogador e o Palmeiras, quem sabe, pode lucrar até mais do que o próprio Endrick custou aos cofres do Real Madrid com o Estevão. É uma joia, é um jogador muito diferente, que olha no ritmo em que ele tem atuado, em que tem jogado de bola, e até com os próprios elogios do próprio técnico Abel Ferreira, de que, olha, nunca vi coisa igual, ele é muito diferente. 45 milhões de euros por esse jogador é pechincha no mercado, é coisinha desse tamanho. Por isso que o Palmeiras precisa mesmo pensar com carinho e tentar envolver com muita competência o staff dele e, obviamente, a família e o jogador, de que calma, não precisa ir com 18 anos para a Europa. Pode ir com 19, pode ir com 20. É difícil, vai ser muito difícil, mas pelo menos quando você for, você vai ter 2 possibilidades na vida. A primeira, ser valorizado no Palmeiras, na questão salarial, na questão também esportiva, na questão competitiva, na questão de aprendizagem tática, técnica com o Abel Ferreira, e, obviamente, na segunda opção de partir para um lugar ainda cada vez mais maduro e poder até escolher onde joga, e o Verdão lucrar muito mais daquilo que hoje essa multa rescisória se apresenta em valores a respeito do Estevão. Vamos aguardar o futuro, mas de fato é um atleta que me encanta. E encanta não só a mim, mas também a todo o torcedor do Palmeiras, que pode ser uma peça muito importante e decisiva no segundo semestre do Verdão.